esses barcos e esses, enfim, os narcotraficantes. Também tenho aqui um comentário do Gilson falando: creio que com o desespero dos Estados Unidos em não perder o protagonismo geopolítico, pode vir a invadir a Venezuela, principalmente por se referir a um país rico em reservas de petróleo. Lori, você acha que tem um interesse por trás disso, como coloca o Gilson aqui, um interesse, por exemplo, nas reservas de petróleo da Venezuela, ou que Trump alega que ele está fazendo um combate ao narcotráfico é a real motivação? Os Estados Unidos não vão invadir a Venezuela, porque isso seria totalmente contra tudo que levou o Trump a se eleger e se reeleger, que é exatamente o desengajamento, né, de conflitos armados desse tipo. Então, é muito diferente você colocar alguns contra-torpedeiros, alguns aviões, submarino no Caribe, de invadir um país grande como a Venezuela. Isso está fora de cogitação. Claro que os Estados Unidos têm interesse no petróleo, tem a Chevron, né, que tem contrato de exploração do petróleo, que é uma empresa americana e tal, e que fica alternando entre ter waivers, concessão, e não ter para explorar esse petróleo e tal, porque os Estados Unidos têm refinarias que são feitas para refinar o petróleo venezuelano, então elas ficam ociosas quando não recebem esse petróleo. Existiu o narcoterrorismo na Colômbia nos anos 80, eram os extraditales, porque a Colômbia estava extraditando narcotraficantes para os Estados Unidos, na época do Pablo Escobar, cartel de Medellín, cartel de Cali, e aí eles começaram a explodir bombas em Bogotá e fazer atentados terroristas. Contra a Suprema Corte, por exemplo? Aí foi o M19 que atacou, até conheci que depois virou senador, que o M19 renunciou à luta armada e se tornou um partido político, era o Navarro Wolf, senador, super respeitado depois e tal. Mas nesse caso, como o Américo disse, não há narcoterrorismo, né? Porque não há esse tipo de atentados assim, que tem um objetivo político, né? Eles são um crime organizado, crime comum, eles querem dinheiro, vender drogas e ganhar dinheiro e tal. Uma informação que eu tive foi que, por causa de uma política bem sucedida de bloqueio naval pelo lado ocidental ali, digamos, do Caribe, ali pela parte do Pacífico ali, houve um bloqueio da passagem de drogas por ali. E aí houve uma intensificação dessas rotas por esse lado oriental ali do Caribe. Então, por isso, essa preocupação de bloquear. Agora, é contra a lei internacional você disparar contra uma embarcação civil sem ter tido nenhuma ameaça, sem estar em guerra. Eles mataram pessoas que ninguém sabe quem são essas pessoas, se são realmente narcotraficantes, e se forem, não poderiam ter sido mortos dessa forma. Isso é contra a lei, né? A lei internacional, a lei do mar, tem um monte de leis sobre isso. E é contraproducente também, porque a forma de você conter o narcotráfico é com inteligência, com polícia especializada, né, com polícia especializada na questão cibernética, que hoje está super relacionada com o crime organizado. Hoje, um policial bom, investigador, ele tem que ser um hacker, ele tem que entender profundamente de cibernética e tal, não é com fuzil que você detém, né, o crime comum, o crime organizado e tal. Então, realmente um show of force, né, como se diz, uma demonstração de força, uma forma de o Trump se colocar como o defensor da América, o único que pode defender os Estados Unidos, dentro daquele ambiente de insegurança que eu estava descrevendo antes, né? É preciso ter insegurança para concentrar poder nas mãos de um líder iliberal. E o Departamento de Estado, só para concluir, ele está muito ocupado por pessoas
que tem uma agenda venezuelana muito forte, né? O Christopher Landau, que é o subsecretário de Estado americano, ele que recebeu o presidente da CNI, Ricardo Albán, outro dia, e falou: não adianta vocês ficarem batendo na porta do Tesouro, do Comércio, porque o problema do Brasil é político e tal. O Christopher Landau, ele nasceu em Madrid, ele era filho de diplomata, então ele cresceu em países latino-americanos, Paraguai, Chile e Venezuela. E ele odeia o regime chavista, né? E também o Ricardo Pita, conselheiro sênior do secretário de Estado Marco Rubio, é venezuelano, né? Mudou-se para a Flórida com 14 anos em 2007, nasceu em Caracas, também odeia o regime chavista. E o próprio Marco Rubio, que é de origem cubana, também identifica, né, o flagelo cubano, que é um verdadeiro flagelo. Eu estive lá 4 vezes em Cuba, realmente é um lugar de morar, com muitas dificuldades, uma economia absolutamente disfuncional e um regime opressivo. E também associa isso ao chavismo, que também é outro regime horrível. Aí, na Venezuela, eu não sei quantas vezes eu estive muitas vezes, né? Uma economia disfuncional, um regime opressivo também. Então, essa pauta venezuelana está muito forte e ela se vinculou à pauta brasileira, né, por causa do passado de apoio ao chavismo ostensivo por parte do presidente Lula. Uhum. Até convido o pessoal a assistir o nosso episódio que a gente falou em mais profundidade sobre isso também, falando justamente sobre essas raízes e origens aí de temores também de influência e intervenção dos Estados Unidos na América Latina. A gente tem as participações do Orlando, que fala que os Estados Unidos lutam para projetar uma grandeza muitas vezes acima da realidade. Ele faz essa pergunta. O Charles Almeida fala: acredito que Trump quer limitar a influência de China e Rússia e reforçar a sua imagem política na região, né? A gente fala muito sobre essas questões internacionais e como os Estados Unidos se posicionam internacionalmente, mas é curioso também notar como isso se dá aqui internamente, né, nos Estados Unidos. Então, tudo está muito conectado, né? Hoje a gente tem propagandas na televisão falando sobre a guerra do governo contra o fentanil, né? Então, Donald Trump, ele quer se colocar como essa pessoa que vai restaurar a segurança nos Estados Unidos. Isso está conectado também com a federalização das tropas em Washington. Ele fala sobre a segurança das fronteiras, ele revogou o status de proteção internacional para venezuelanos, que foi um status garantido por Biden. Então, tem várias restrições à imigração. Tudo isso está conectado, e o que a gente chegou a falar nesse outro episódio, que, de novo, convido vocês a assistirem, é que Donald Trump está resgatando a doutrina Monroe, né, de essa influência na América Latina, e tudo isso faz parte dessa personalidade que ele quer projetar, né, América, uma personalidade desse homem forte aí, e que tem influências, inclusive, externas sobre a região. Agora, Américo, para finalizar, para a gente passar para o nosso próximo assunto, queria te fazer essa pergunta, assim, né, que até o Orlando coloca, de projetar essa grandeza, talvez acima da realidade. Como que isso também, de certa forma, colide com a visão de America First, de não intervenção dos Estados Unidos em conflitos externos? Pois tem muitas contradições, né? O Donald Trump é um homem muito contraditório. Por um lado, ele quer ganhar de qualquer maneira o Prêmio Nobel da Paz, por outro, ele declara guerra contra grupos de narcotraficantes, determina que os militares explodam e matem as pessoas que estavam naquele barco sem apresentar nenhuma evidência disso. Ele é cheio de contradições. Ele vai, ele volta, ele recua, ele muda muito de opinião, inclusive. Uma hora ele ameaça o Donald Trump, na outra hora ele humilha o Zelensky. Então, ele tem uma grande obsessão, que é continuar no poder e é continuar fazendo ali com que esse eleitorado dele continue mobilizado. E esse eleitorado dele é um eleitorado que se mobiliza por essas coisas. Eles fazem campanha por esse tipo de coisa. O Lorival mencionou aí a história da Chevron operando na Venezuela. Foi em julho deste ano que ele restituiu uma licença especial para que a Chevron possa continuar explorando petróleo na Venezuela. Esse país que ele chama de uma ditadura, e que de fato ele diz que é operado por... Ele chama o Maduro e o Rubio de chefes dos narcoterroristas, etc. E ele vai lá e ele libera as empresas
americanas para operarem lá, o que ajuda, obviamente, a economia da Venezuela também. Então, enfim, ele é muito, muito, muito contraditório e ele causa um dano muito grande, porque ele é um populista que tem um viés autoritário muito forte. A gente já falou disso também em outros episódios, podemos falar, certamente vamos falar muitas outras vezes, que está erodindo a democracia e os valores democráticos dos Estados Unidos, que é a essência do que faz os Estados Unidos um grande país. É por conta dos seus valores democráticos, os Estados Unidos viraram a primeira economia do mundo, defenderam um sistema que era multilateral, um sistema que permitia que os países pudessem questionar os outros países. Ele está destruindo tudo isso lenta e gradativamente. A gente falou bastante disso no episódio anterior, também convido as pessoas a acompanharem, e ele é um mal, na minha modestíssima avaliação, para esses valores americanos e para essa ambição dos Estados Unidos de continuarem sendo o principal país, a principal economia, enfim. Ele faz um grande desserviço e não tem nenhuma análise aqui ideológica. Não é que eu goste ou desgoste do Trump ou do que ele representa, é que ele faz ações que são isso, atropela a lei, que é o básico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram décadas defendendo direitos humanos em todos os países, defendendo a democracia, defendendo eleições, e, enfim, temos o líder desse país, hoje, minando esses próprios valores americanos. Lori? Só uma coisinha, o Equador aprovou em maio, o parlamento equatoriano, a instalação de uma base militar americana no Equador. E no mês seguinte, em junho, o presidente Daniel Noboa ratificou, sancionou essa lei. Então, é nesse contexto que o Equador está convidando os Estados Unidos a instalar uma base lá por causa do narcotráfico, que realmente ameaça o funcionamento do Estado equatoriano. Muito bem, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, não saiam daí que a gente ainda vai falar sobre as sanções